Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é a missionária Monique. Quero deixar uma palavra de despertamento nesses últimos dias que a igreja está vivendo na terra. Meus amados irmãos, estamos vivendo os fins dos dias. A igreja tem pouco tempo na terra, pois Jesus já está às portas e muitos não estão vendo isso. Quero estar deixando aqui uma palavra, despertamento para mim e para você, que fica em Mateus capítulo 11 do versículo 20. Jesus ele começa a dizer: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vocês se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e para Sidom do que para vocês outros. Tu, Cafarnaú, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teriam elas permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Irmãos, essa palavra que Jesus começa a dizer é uma palavra muito forte, porque Jesus ele está dizendo que ele fez tantos milagres extraordinários, qual nunca houve na terra, e que mesmo assim, depois de Jesus ter feito esses milagres, maravilhas, operados perante Jesus e perante os olhos deles, eles viram e participaram de tudo. Jesus está dizendo que os milagres e que a palavra a qual Jesus começa a proferir vai ser de testemunha para com aquele povo. E Jesus começa a dizer que eles não se arrependeram, e por eles não terem se arrependido, eles vão sofrer castigo eterno. Jesus está dizendo que eles vão descer para o inferno, porque não se arrependeram. E Jesus começa a dizer que se em Sodoma e em Tiro se tivessem operado aqueles mesmos milagres que Jesus operara diante dos olhos deles, Sodoma e Tiro teriam se arrependido e eles teriam permanecido a cidade até o dia de hoje. Então, meus irmãos, muitos estão sendo enganados, dizendo que Jesus me ama e eu não vou para o inferno. Muitos estão sendo enganados pelo diabo, dizendo Jesus é amor. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não podemos esquecer que esse mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Irmãos, nesta mesma palavra, quando Jesus fala que o Pai amou o mundo, Jesus também está dizendo: se não crê em mim, está condenado. Nesta mesma palavra, quando Jesus fala em cima o amor, mais embaixo ele fala o juízo. Mais embaixo ele fala o fogo consumidor.
quando ele fala: quem não crê está condenado. Quem está condenado? Que condenação é essa? A condenação da morte eterna, a condenação do lago de fogo. Jesus está dizendo: se não crê em mim, não tem como ter a vida. Se não crê em mim, não faz parte de mim. E o que não faz parte de mim é lançado fora para o fogo. Irmãos, esse mesmo Deus que amou o mundo é o mesmo Deus que condenou o mundo na época de Noé. Esse mesmo Deus que amou o mundo é o mesmo Deus que condenou Sodoma na época de Ló. Mas, irmãos, e temos que entender uma coisa: não é porque Deus amou o mundo que ele não vai te condenar. Não é porque Deus amou o mundo que ele não vai te lançar no inferno. Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor, juízo e justiça e verdade. Deus é justo, meus amados irmãos. De maneira alguma Deus vai deixar que um ímpio, um pecador que não se arrependeu dos seus pecados, entrar no reino do céu, porque Jesus veio para tirar o pecado do homem e nele não existe pecado. É esse mesmo Deus que anunciamos que é amor, é esse mesmo Deus que anunciamos que amou o mundo e deu seu Filho, que vai lançar muitos no inferno e já está lançando, porque não se arrependeram das suas práticas de pecado, não se arrependeram de todo o seu coração, mas antes amaram o pecado e abraçaram o pecado como Caim. Aqui nesta mesma palavra, quando Jesus fala de Cafarnaum, Jesus está dizendo: porventura você vai ser levado até o céu? Antes descerá até o inferno. Jesus está condenando Cafarnaum. Jesus está condenando eles porque não se arrependeram. Esse é o mesmo Deus, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente será para sempre, meus amados irmãos. Ficai com essa palavra, ao qual, Deus tem posto no meu coração. E quando, irmãos, deixar um testemunho para os irmãos bem pequeno. Quando Jesus me chamou, foi assim. Eu estava na prática do pecado, estava no lamaçal do pecado, lamaçal mesmo. O pecado que eu estava, ninguém me tirava. E quando Jesus viu que eu estava indo para o inferno com os meus próprios pés, Jesus chegou para mim assim, meus amados irmãos: se arrependa do seu pecado, se converta, vem para mim, que o teu lugar é comigo. E nisso ali, o diabo endurecendo meu coração, chegou o momento que Jesus falou assim: escolhe hoje o céu ou o inferno, a vida ou a morte. A minha alma tremia, as minhas pernas tremiam, porque naquele exato momento, se eu escolhesse o mundo, ou seja, o inferno, o diabo iria levar minha alma naquele mesmo momento, porque o diabo já estava ali me olhando, porque aquela decisão ao qual Jesus deixou era minha. Aquela decisão de escolher era da matéria, era eu tinha que escolher se queria andar no caminho estreito ou se eu queria viver segundo os meus próprios caminhos, ou seja, o caminho largo. Então, meus amados irmãos, Jesus ele veio anunciando o arrependimento, e foi isso que ele disse para os discípulos: ide, anunciai, é chegado o reino do céu até vós, arrependei-vos. O evangelho é isso, irmãos, renúncia, se arrepender dos pecados. Jesus veio para isso, para dar vida com abundância. Se arrependa, Jesus está voltando. Fica na paz, meus amados irmãos.